Amém. Bom dia, né, a todos. É um grande privilégio e também responsabilidade, né, poder estar trazendo a palavra do Senhor, né? Então, que Deus, né, pela sua graça, pela sua misericórdia, venha estar falando aos nossos corações, né? O texto que nós vamos ler é Eclesiastes, capítulo 4. Eclesiastes, capítulo 4. Vamos ler todo o capítulo, né? Porque a pregação vai falar justamente de todo o capítulo. Diz assim: Depois voltei-me e me atentei para todas as coisas, todas as opressões que se fazem debaixo do sol. E eis que vi as lágrimas dos que foram oprimidos e dos que têm consolador. E a força estava ao lado dos seus opressores, mas eles não tinham consolador. Por isso eu louvei os que já morreram, mais do que os que vivem ainda. E melhor que uns e outros é aqueles que ainda não é, que não viu as más obras que se fazem debaixo do sol. Também vi eu que todo trabalho e toda destreza em obras traz ao homem inveja do seu próximo. Também isto é vaidade e aflição de espírito. O tolo cruza as mãos e come sua própria carne. Melhor é a mão cheia de descanso do que ambas as mãos cheias com trabalho e aflição de espírito. Outra vez me voltei e vi vaidade debaixo do sol. Há um que é só, e não tem ninguém, nem tampouco filhos, nem irmãos, e contudo não cessa seu trabalho. E também seus olhos não se satisfazem com riqueza. Nem diz, para que trabalho eu? Privando a minha alma do bem? Também isto é vaidade e enfadonha ocupação. Melhor serem dois do que um, porque três são melhor paga ao seu trabalho, porque tem melhor paga ao seu trabalho. Porque se um cair, o outro levanta o seu companheiro. Mas ai do que estiver só, pois caindo não haverá outro que o levante. Verso 11, né? Também se dois dormirem juntos, eles se aquentarão, mas um só como se aquentará? E se alguém prevalecer contra um, os dois lhe resistirão, e o cordão de 3 dobras não se quebra tão depressa. Melhor é a criança pobre e sábia do que o rei velho e insensato, que não se deixa mais admoestar. Porque um sai do cárcere para reinar, enquanto o outro, que nasceu em seu reino, torna-se pobre. Vi a todos os viventes andarem debaixo do sol, com a criança, a sucessora que ficará no seu lugar. Não tem fim todo o povo que foi antes dele, tampouco os que se sucederem se alegrarão dele. Na verdade, que também isto é vaidade e aflição de espírito. Amém? Amados, amada congregação, a vida pode ser reduzida a uma série de fatos matemáticos. Quando se pensa nisso, né, parece até que seja um absurdo, né, porque a matemática ela é ocupada de absolutos, de exatas. 1 mais 1 é 2 sempre. Então, é sempre certo ou errado. Então, a matemática está sempre lidando com certo e errado. Então, não existe uma zona cinzenta no meio. Talvez é uma caricatura, mas quando você pensa nos matemáticos, provavelmente não é o que você imagina. Um grupo de gente discutindo sentimentos pessoais sobre o significado da vida. Você geralmente não pensa sobre isso, né? Mas, por outro lado, você encontra filósofos e teoristas sociais para responder questões tipo: o que é a vida? O que é a verdade? O que é a beleza?
qual o significado da vida? Neste tipo de discussão, são zonas cinzentas. Por quê? Porque existem muitas opiniões. Os absolutos são difíceis de distinguir e até de chegar, de encontrar esses absolutos, né? Então, quanto às relações entre matemática e filosofia, parece que essas disciplinas se movem em ciclos diferentes. Enquanto um é exatas, o outro trata de várias opiniões para determinados assuntos. Mas, em Eclesiastes capítulo 4, Salomão explica os princípios matemáticos da vida aqui na Terra, da vida debaixo do sol, em suas relações, comparações e equações matemáticas. Nós vemos, por exemplo, né, no versículo 1, temos uma discussão de zero, onde ele fala: há muitos atos opressivos que ocorrem debaixo dos sols, e os oprimidos não têm ninguém para confortá-las. No versículo 2, vemos que menos um é melhor do que um. É melhor ser morto do que sofrer nesta vida. Mas então, vemos que zero é maior do que um e maior do que um menos um. É melhor nunca ter nascido do que viver neste mundo caracterizado por opressão. No versículo 6, temos uma equação que se diz: um punhado de descanso é maior do que 2 mãos cheias de trabalho. É a tentativa de pastorear o vento, fala no versículo 6. Né? No versículo 9 ao 12, aprendemos que 2 são melhores do que 1. Eles têm recompensa para o seu trabalho, eles oferecem assistência, eles se mantêm vivos, né? Um ajudando um ao outro. Eles podem lutar junto contra o inimigo comum. E 3 são ainda melhor do que 2, porque um cordão de 3 dobras não quebra facilmente. Finalmente, né, a tabela matemática da vida, Salomão conclui com mais um maior que declaração: melhor é um jovem pobre e sábio do que um rei velho e insensato, que não se deixa admoestar. Mas, no fim, não importa quem rege, porque nenhum deles receberá o respeito e a admiração da próxima geração. Salomão ele aborda 4 assuntos nesses capítulos. 4 aspectos da vida que fornecem ainda mais evidência de que a vida debaixo do sol é névoa, é dificultosa, que o olhar da experiência não pode ajudar na tentativa de descobrir tudo. Mais uma vez ele fala sobre o que ele viu. E o que é que Salomão fala aqui que ele viu? Primeiro, ele fala que eu vi todas as opressões que se fazem debaixo do sol. Eu vi lágrimas dos que foram oprimidos. Eu vi violência na mão dos opressores. Eu vi todo o trabalho, toda a destreza em obra que provém da inveja. O homem contra o seu próximo. Eu considerei ou eu vi outra vaidade debaixo do sol. Eu vi todos os viventes que andam debaixo do sol. É tudo o que podemos ver, o que podemos aprender através do nosso sentido, através da nossa experiência pessoal. Então, Salomão ele viu tudo isso aqui através do que ele pôde ver das suas experiências pessoais, né? O que vemos e experimentamos nessa vida? Vemos a opressão, que as vítimas da opressão não tem ninguém para confortá-las. É o que o versículo 1 fala, né? Justamente disso. Vemos a inveja como o principal motivador por trás da luta humana pelo sucesso. Vemos a solidão e o isolamento, pessoas separadas umas das outras, caminhando sozinhos. E vemos que mesmo aqueles que têm poder neste mundo não são imunes a esses problemas. E que todas as questões têm algo em comum. Todos esses problemas debaixo do sol, opressões, dificuldades, solidão, isolamento, têm algo em comum. O que é em comum entre todas elas? Todos esses problemas e dificuldades. O comum é que todas elas são resultado do pecado. Então, tudo isso que vemos, essa dificuldade, nos mostra justamente isso. É um lembrete de que tudo isso, todo esse mal do mundo é consequência justamente do pecado. E o pecado ele teve resultados
desastrosos, né, em relação à nossa imagem de Deus, né? Nós somos criados à imagem de Deus, mas o pecado ele afetou, ele quebrou, ele feriu, ele manchou essa imagem. E o princípio matemático central da vida de Salomão nos dá o seguinte: 2 são melhores do que 1, e o cordão de 3 dobras não se quebra facilmente. O primeiro aspecto da vida debaixo do sol que Salomão destaca é a realidade da opressão. Salomão faz uma observação aqui. Ele não está chamando a ir embora e a iniciar uma batalha contra a opressão, embora precisamos fazer isso. Ele está simplesmente nos informando sobre o que é. Ele está constatando a realidade, mostrando o que existe debaixo do sol, que é um fato da vida. As coisas não mudam nos milênios desde que Salomão escreveu essas palavras, ou seja, desde que Salomão escreveu até hoje as coisas não mudaram, as opressões ainda continuam as mesmas, onde os poderosos exploram e oprimem os fracos, os ricos exploram e oprimem os pobres, a elite da sociedade oprime aqueles que estão à sua margem. É um problema, não é apenas a opressão, o problema é o seguinte, ele fala, né, vi a violência na mão dos opressores. Mas tem um destaque aqui, sem que ninguém consolasse os oprimidos. Não é apenas que as pessoas são oprimidas, isso sempre existiu e sempre vai existir. Mas também que elas são abandonadas por seus companheiros. 2 vezes Salomão repete essa frase, destacando esta realidade. Os oprimidos estão isolados, estão sozinhos. O conforto que ele precisa é o conforto das relações. Não é um tipo de conforto imaterial ou só na teoria, né? Teórico. A esperança sobre o futuro é importante. O Salmo 94, ele nos mostra um tipo de esperança que os oprimidos possam ter, mesmo que eles sofram no presente. Qual a esperança que fala no Salmo 94? É a esperança de que Deus irá punir os opressores, que Deus irá dar o castigo àqueles que oprimem os mais fracos, né? Então Deus ele usa, através do Salmo 94, ele usa justamente isso. Ele diz, olha, as pessoas estão te oprimindo, mas eles irão sofrer. Eu vou dar o pagamento final a eles. Isso é o que fala no Salmo 94, um pequeno resumo, né? Embora a restauração do futuro, embora Deus vai fazer isso no futuro, entretanto, nós temos a responsabilidade para com os oprimidos. Eles precisam da companhia humana, e não só de palavras. Alguém que pode realmente estar junto, que pode ali limpar as lágrimas, não alguém que simplesmente oferece banalidades. E o sofrimento, né, dessas vítimas da opressão é intensificado, justamente o quê? Pela falta de conforto oferecido a eles. E é o nosso papel fazer isso, né? Oferecer consolo aos oprimidos. Porque nós vivemos numa sociedade que é construída pela opressão. Precisamos pensar seriamente sobre o que estamos fazendo sobre a opressão que acontece debaixo do sol. É uma autorreflexão. O que nós estamos fazendo sobre a opressão que ocorre debaixo do sol, que ocorre aqui nessa vida. Porque a opressão é um fato da vida debaixo do sol. É inevitável no mundo caído, mas isso não significa que devemos ser fatalistas, pensando que o mundo não vai melhorar e por isso ignorando a opressão, ou pior, a perpetuando. Não podemos simplesmente dizer assim, o mundo é assim mesmo e o mundo é mau e se conformar com isso mesmo. Não. Nós temos que chamar responsabilidades para nós e ver o que nós podemos fazer diante dessa situação. Não simplesmente se conformar e dizer é assim mesmo e está tudo resolvido. Não. O segundo assunto que Salomão aborda é a questão do trabalho. Geralmente, nossas vidas é dedicada ao trabalho, preparação, educação, treinamento, desenvolvimento de nossas habilidades, muito esforço. Mas por quê? Qual é o grande motivador? Salomão faz uma declaração geral, usa até um exagero, uma hipérbole, né? Ele fala o seguinte, mas é preciso, ele vê que todo trabalho e toda destreza em obra provém de inveja do homem contra o seu próximo. Ele fala também, isto é vaidade e é correr atrás do vento. Rivalidade.
a cobiça, a competição, o querer o que não temos, muitas vezes são forças que vêm da ambição humana, né? O trabalho foi maldito quando Adão caiu no pecado, e não apenas a atividade do trabalho em si, que foi afetada. Não simplesmente o pecado afetou a atividade do trabalho em si, mas também afetou a motivação por trás do trabalho, né? E novamente as observações de Salomão sobre o trabalho poderíamos ter sido escrita para nós aqui no século XXI. Por quê? Porque nossa economia é baseada na inveja, é construída na cobiça. A sociedade capitalista muitas vezes trabalha com a premissa de que a ganância é boa, porque a ganância mantém a economia crescente, porque cria empregos. A economia deve continuar a crescer, as empresas devem continuar a expandir, o número de clientes precisa ser ampliado, o lucro precisa subir, a concorrência é difícil, e tudo isso tem pouco a ver com relacionamentos pessoais. Muitas empresas dizem assim, que elas trabalham para ajudar as pessoas, mas quanto dessa retórica é realmente verdadeira? Então muitos patrões dizem assim, não, eu luto, eu batalho para dar emprego às pessoas, para ajudar os pobres que estão precisando, mas o quanto disso muitas vezes é verdade? Claro que são generalizações, mas Salomão está falando aqui em termos gerais. Claro, há exceções, mas será que realmente a motivação é o bem do próximo? Se for, é exceção, né? Mas elas permanecem ser exceções e não regra, né? Então dificilmente você vai ver alguém trabalhar e se esforçar para a glória de Deus ou para o bem do próximo. Muitas vezes tem motivações egoístas. Mas esse pensamento sobre a inveja que motiva o trabalho leva Salomão a pensar em quem não trabalha. Se a inveja que motiva as pessoas a trabalhar e a buscar sucesso no trabalho e nos negócios, talvez seja melhor não trabalhar. Ficar fora da corrida da vida, evitar este mundo competitivo. Mas isso é uma opção. O homem que não trabalha fica sozinho, sem fazer nada, e acaba consumindo a sua própria carne, é o que fala o texto. Então, se o homem não trabalha, ele não deve comer, conforme o apóstolo Paulo fala. Este homem não cuida de si mesmo. E o sofrimento solitário dele é um sofrimento que ele se aplica a ele mesmo. Mas, como sempre, existem dois extremos. Há um homem preguiçoso, por um lado, mas, por outro, há um homem viciado no trabalho. Ele não tem outro, ele não tem filhos, não tem irmão, mas não há um fim para o seu trabalho. Ele trabalha, ele sucede, ele prospera, ele trabalha mais, ele continua a desfrutar do sucesso, a sua renda cresce, o trabalho consome a sua vida, e ele nunca chega ao ponto onde diz, eu já tenho o suficiente. Isso nunca vai acontecer, porque para ele nunca será o suficiente, mas ele nunca para se perguntar, por que estou fazendo isso? Quem se beneficia disso? Como o pobre tolo que consome sua própria carne, ele está completamente sozinho. Então, essa pessoa que é viciada no trabalho, que só pensa no trabalho, em crescer, em prosperar, em tudo mais, ele muitas vezes é completamente sozinho. Assim como o pobre, que preguiçoso, né, que não trabalha, não quer, que consome sua própria carne. Então, ambos têm isso em comum. Ambos sofrem muitas vezes de solidão. E isso, né, esse vício no trabalho, esse foco, né, em prosperar, em crescer e tudo mais, o foco em si mesmo, Salomão diz que é vaidade. É um negócio maligno e infeliz. Isso leva Salomão a considerar a verdadeira natureza do companheirismo. Poderia ser que o casamento, a amizade, se incluir em membros de uma comunidade que tem os cuidados, e aqui podemos ver todos os 4 pontos nesse capítulo. Os oprimidos estão sozinhos, ele não tem outras pessoas para confortá-la. O trabalho invejável do trabalhador não tem nada a ver com construção de relacionamento ou desenvolvimento na comunidade. É totalmente focado nele. Mesmo tolo, preguiçoso, não é diferente. A única diferença
entre o viciado no trabalho é que ele está ocioso. E o outro é que está ocioso, e o homem viciado em trabalho está ocupado. Os dois são igualmente solitários, como eu acabei de falar. Então, Salomão ele faz uma pausa para considerar os benefícios da comunidade, da comunhão, a bênção dos relacionamentos. Falando praticamente o quê? Dois são melhores do que um. Eles podem ajudar um ao outro em momentos de necessidade. Eles podem aquecer um ao outro em noite fria. E juntos eles podem ficar firmes contra qualquer inimigo que eles estão enfrentando. Quanto ao indivíduo solitário, ai porém do que estiver só, pois caindo não haverá quem o levante, o texto fala. E a noite fria não vai se aquecer. E finalmente ele é assaltado por ladrões na estrada. Ele tem grandes problemas porque não tem ninguém que poderia ajudar. Então uma pessoa sozinha na caminhada cristã, ela é uma pessoa solitária, ela vai sofrer. Mais do que pessoas geralmente que estão em comunhão, que está na comunidade, né? Eu conheço um exemplo, né, de uma pessoa que ela, por a circunstância da vida, ela acaba que não por escolha, mas por a circunstância da vida, ela acaba que vivendo uma carreira cristã solitária. E ela, falando do testemunho dela, ela sofre muito com isso. Por quê? Porque muitas vezes ela está sozinha, ela não tem ninguém para incentivar, para estar junto ali, para muitas vezes até dar uma orientação bíblica e tudo mais, porque ela é só. Então, uma pessoa com alguém, é o que Salomão fala, né? A comunidade, a bênção dos relacionamentos nos ajuda a caminhar essa vida cristã. Vida sozinho nunca vai ser bom, né? Então, por quê? Porque nós somos criados para viver em comunidade, em comunhão uns com os outros. Essa é uma grande parte do que significa ser criado à imagem de Deus. O Deus é triuno, desde a eternidade. Uma comunidade perfeita e amorosa, Pai, Filho e Espírito Santo. Os comentaristas antigos explicam que o cordão de 3 dobras representa a Trindade. Esta explicação pode ser um pouco imaginativa, mas é uma ideia de que é uma ideia certa, né? De que Deus criou o homem à sua imagem, ou seja, Deus é Pai, Filho e Espírito Santo, uma unidade perfeita. Então Deus criou nós à sua imagem. Então Ele não criou nós para sermos sozinhos, Ele criou nós para vivermos em comunidade, em comunhão uns com os outros. Então ele criou nesse tipo de relacionamento. E ele fala, né? Quando ele criou o homem lá em Gênesis, ele fala, não é bom que o homem esteja só. Disse Deus antes de criar Eva para ser o ajudante de Adão. 2 era melhor do que 1. Enquanto estes 2 produziram um terceiro, uma família era ainda melhor. Mas quando Adão e Eva caíram, a verdadeira comunidade desmoronou. Adão e Eva se esconderam de Deus. Pouco tempo depois, a inveja levou a Caim a assassinar Abel. A arrogância e o egoísmo levaram Lameque a se vangloriar do próprio poder. E ele se mostra ser guerreiro e arrogante. A sociedade humana foi frustrada. Os seres humanos que foram caídos para viver em comunidade, foram criados para viver em comunidade uns com os outros, foram separados e isolados. E tudo isso consequência do pecado. Então, os seres humanos acabaram vivendo em isolamento justamente por conta disso. As consequências do pecado. Né? Então, o problema abrangente da vida que Salomão observa aqui é a alienação. Nosso pecado nos aliena das pessoas com quais devemos compartilhar a vida. Porque somos criados para viver em comunidade, como eu falei. Então, a ganância aliena o oprimido do opressor, a apatia, a falta de cuidado leva o homem ao lado a permanecer alienado do oprimido, ou seja, não se importando com os oprimidos. A inveja no mundo do trabalho leva à alienação entre empregados e funcionários, entre interesses comerciais concorrentes, entre comprador e vendedor. O ídolo de trabalho leva à alienação da família, amigos, irmãos, igreja. Quando o trabalho se torna todo o fim da vida, os relacionamentos se encontram praticamente em segundo lugar da vida.
Recusar trabalhar leva à alienação. Quando o homem preguiçoso se retira da sociedade e nem cuida de si mesmo ou dos outros como deveria. Então o pecado afetou isso tudo, afetou todas essas relações que deveriam existir, deveriam ser harmônicas, deveriam ser boas, mas o pecado alienou, né? Então por isso tem a concorrência, por isso que muitas vezes os relacionamentos, o egoísmo é colocado em primeiro e os relacionamentos é deixado em segundo plano ou até não existindo, né? Então a sociedade ocidental, a alienação é comum, a solidão é epidêmica, e quando a riqueza de uma sociedade cresce, esse problema cresce também, e o fato de muitas vezes a solidão ser auto-infligida e não culpa dos outros. A solidão nunca é culpa dos outros, mas muitas vezes ou sempre é auto-infligida. No mundo marcado pelo pecado, os relacionamentos exigem esforço, exigem sacrifício. 2 são melhores do que 1, e o número de casamentos acontece a cada ano, mostra que as pessoas ainda têm alguma compreensão desse fato. Então, por conta do pecado, nós vivemos numa sociedade onde exige agora, para mantermos esse relacionamento, exige esforço. Não simplesmente deixar acontecer, não, mas exige esforço da nossa parte. Não simplesmente cruzar os braços e deixar acontecer, não. Existe esforço, né? Então até a sociedade compreende muitas vezes a importância de que 2 é melhor do que 1. É por isso que existe tanto casamento, né? Por isso que as pessoas se casam e tudo mais. Por entender que 2 ainda é melhor do que 1. O companheirismo, né? Mas o número também de divórcio que acontece mostra que a natureza dos relacionamentos de autossacrifício que é necessário não é aceito nem compreendido. As pessoas querem a bênção da união, mas elas não querem se autossacrificar, se sacrificar pelo próximo. É por isso que existe muitos divórcios e cada vez mais, né? Porque essa ideia de compreender que devemos sacrificar pelo próximo, muitas vezes não existe. 3 são melhores do que 2, mas a taxa de natalidade estão caindo mesmo entre os cristãos, uma vez que as pessoas não veem filho como uma bênção, mas como um fardo. Então, o pecado também afetou essa área. As pessoas veem filho como algo que vai dar trabalho, um fardo, algo que eu não quero ter isso, né? E não como uma bênção. Peraí, mas se é bênção, por que eu não quero ter muitas bênçãos? Só quero ter uma a pulso e tudo mais. É porque, na verdade, não enxerga como uma bênção. Enxerga como um fardo, como algo que vai dar muito trabalho, né? Então, isso também foi afetado pelo pecado, né? Por quê? Porque um casamento forte exige trabalho. Construir uma amizade forte exige esforço. Viver a vida como membro da atividade na comunidade da aliança, a igreja, exige trabalhos. Criar filho exige trabalho. Mas muitas vezes o egoísmo pecaminoso diz que é difícil demais, que exige esforço demais. Então toda a sociedade acaba pagando preço. Então, a desculpa para não nos esforçar muitas vezes é egoísta, né? Muitas vezes para nos esforçar no casamento, nos esforçar para termos amizades, para ter uma comunhão, para ter uma vida ativa, né? Que glorifique a Deus, muitas vezes é egoísmo, né? E o egoísmo acaba que afetando o nosso ser e acaba também tendo consequências para a sociedade, né? A sociedade paga o preço. Então, para superar essa alienação que é endêmica no mundo pecaminoso, precisamos sair da nossa zona de conforto. Quando providenciamos consolo, amizade a alguém que não precisa ou que não pode oferecer nada em troca, ou até deixar outras coisas como sucesso financeiro, tempo para mim, meu espaço pessoal ou qualquer outra coisa, o que é que o salmista fala? Melhor um punhado de descanso do que ambas as mãos cheias de trabalho, é correr atrás do vento. Mas esse não é um descanso na inatividade, mas um trabalho razoável e razoavelmente motivador. Então, não basta você só dar um descanso, você tem que ter um trabalho razoável. Não basta você não focar simplesmente, eu não foco no trabalho, eu não sou viciado no trabalho.
não basta isso, mas requer de você esforço, requer que você se esforce para ter relacionamentos, para que exista mais motivação razoável, ou seja, razoavelmente motivado. Você seja motivado a fazer o bem, a construir pontos, a construir relacionamentos, a viver uma vida que glorifique a Deus. Martinho Lutero diz: é melhor estar em associação com os outros e apreciar coisas comuns do que ser avarento e solitário, que se preocupa com si mesmo e agarra as coisas para si mesmo. Na comunidade, a ajuda mútua, trabalho comum e consolo comum. Então essa é uma das bênçãos que existe na comunidade cristã. Ajuda mútua. Em todo o mundo, muitas pessoas estão buscando estabelecer conexões com as outras. Fomos feitos para isso, como eu falei. Nós somos criados à imagem de Deus, nós somos feitos para justamente isso, para construir relacionamentos. Mas o mundo incrédulo entende, e também entende isso, que fomos criados para vivermos em comunidade. Mas muitas vezes o mundo procura comunhão de maneira que não são saudáveis e nem reais. Muitas procuram conexões através de uma falsa intimidade, por meio de sexo sem compromisso, confundindo luxúria com amor e o prazer físico com o verdadeiro prazer da intimidade real. A intimidade que só podemos encontrar dentro dos relacionamentos ordenados por Deus. Então nós vemos a sociedade aí em busca a todo momento de sexo, de prazer, de se relacionar intimamente com isso, nessa busca, né, por essa perfeição, mas na verdade não existe. Por quê? Porque a intimidade que Deus oferece, né, nós só podemos encontrar dentro dos relacionamentos ordenados por Deus. Então, muitas vezes a solidão leva a uma busca desesperada e autocentrada dessas coisas. Então, muitas vezes é a solidão, então preciso ter alguém, preciso tal, tudo mais. Então, a solidão leva a desesperado. Leva ao desespero e a buscar esse tipo de conexão. Então, vemos uma criação de novas tribos, baseadas em interesses comuns. Paixões compartilhadas, especialmente entre gerações de mais jovens. Tentativas são feitas para conformar um determinado grupo, para serem aceitas. Porque além desta conformidade, existe somente alienação. Ou seja, pessoas que têm esses pensamentos e se relacionam, só existe alienação. E ironicamente, as pessoas alienadas encontram outras pessoas alienadas e elas formam uma ligação comum com sua alienação. Ou seja, estão juntas ali na sua alienação, na sua vida pecaminosa. Então, debaixo do sol, vemos uma prevalência de relacionamentos quebrados, distorcidos, vemos a solidão, vemos o individualismo, vemos homens poderosos que oprimem os fracos e os vulneráveis. Vemos pessoas tentando desesperadamente encontrar significado para o seu trabalho. Vemos pessoas que abandonaram os relacionamentos por puro egoísmo. Mas somente em Cristo essa alienação ela pode ser superada. Quando olhamos a vida de Cristo, Jesus Cristo, nós vemos o máximo de alienação e ação. Ele veio para que os seus e os seus não receberam. Os irmãos deles pensaram, ele está louco. Os discípulos não poderiam lhe proporcionar consolo na hora da necessidade mais profunda. E então, quando ele era mais sozinho, os discípulos o abandonaram. E finalmente na cruz a alienação se tornou completa. Preso entre os céus e a terra, ele foi alienado do seu Pai e o povo que ele veio para salvar. Mas ele fez tudo isso para que pudéssemos trazer reconciliação no lugar de alienação. Por meio dele, o Pai reconciliou consigo mesmo todas as coisas, tanto as na terra como as que estão no céu. Ele veio para consertar o que tem sido quebrado, para restaurar ao nosso lugar certo como imagem de Deus na criação. E por causa do que ele realizou, podemos hoje realmente ter comunhão verdadeira. Nossa alienação, aqueles que creem verdadeiramente em Cristo, no seu sacrifício, a nossa alienação é removida e podemos experimentar a verdadeira comunhão uns com os outros por causa da comunhão que temos com o Pai através de Jesus Cristo.
Então, a nossa comunhão verdadeira está intrinsecamente ligada à nossa comunhão com o Pai através de Jesus Cristo. Se não temos comunhão com o Pai através de Jesus Cristo, impossível termos comunhão aqui verdadeira. Então, as palavras de Salomão são muito sábias. Ele nos lembra das verdades difíceis da vida. Que a vida é em muitas maneiras caracterizada pelo sofrimento. E que o sofrimento muitas vezes é causado pelo fato de que a verdadeira comunhão não existe. Então, pessoas sozinhas, pessoas que não andam em comunhão, tendem a sofrer mais. Porque a verdadeira comunhão é rara. Porque o egoísmo e o autointeresse são atitudes que motivam a humanidade, a parte da renovação do Espírito Santo. Vivendo no outro lado da cruz, podemos ver com muito mais clareza. Salomão, que essa existência sombria, essa visão de mundo triste, não é tudo. A restauração foi feita. E os seres humanos podem participar daquela restauração feita por fé em Cristo. Então, Cristo pagou o preço. Cristo pagou o preço para retirar a alienação de todos aqueles que creem nele verdadeiramente. Em vez de oprimirmos os outros, ou participamos da sua opressão, ou sermos cúmplices nesta opressão, podemos dar consolo verdadeiro e alívio aos oprimidos. Em vez de trabalharmos como espírito de inveja e ganância, podemos trabalhar para a glória de Deus, em benefício dos nossos próximos. Em vez de pensarmos em sucesso em termos competitivo ou financeiro, precisamos pensar em sucesso em termos de relacionamento. Porque muitas vezes, nós pensamos em estudar, em fazer determinado curso, em procurar se capacitar mais, mas muitas vezes esquecemos, não que isso seja errado, mas muitas vezes deixamos de lado os relacionamentos, desenvolver relacionamentos que glorifiquem a Deus, né? E não importa o trabalho que fazemos ou o tipo de negócio que temos, ao invés de sermos isolados. Indivíduos cercados por muitos outros indivíduos desconectados. Não adianta de nada eu trabalhar ou ser conectados com outros indivíduos que desconectados, que não têm essa mesma fé, né? De nada vai servir. Então podemos ser parte de uma comunidade verdadeira, uma comunidade de amor, apoio e comunhão. E se tudo isso parecer um sonho ou uma ilusão, se isso que eu estou falando, de realmente desenvolver uma comunhão, de procurar a comunhão perfeita aqui e tudo mais, e se isso tudo parece uma ilusão ou um sonho, nós estamos subestimando o poder do Espírito Santo. É fácil fazer desculpa para nós mesmos e não fazemos estas coisas, se não vivemos nessa maneira. Podemos negar o fato de que é uma luta para nós superar a alienação e desenvolver comunhão verdadeira. Mas esse é o nosso chamado. Então, hoje, essa comunhão, como eu falei, requer de nós esforços, requer que a gente faça a nossa parte. Não simplesmente cruzar os braços e muitas vezes reclamar que eu sou sozinho, que eu sou assim mesmo, eu sou isolado, ninguém lembra de mim. Mas o que é que se está fazendo para desenvolver o relacionamento? Qual o seu esforço? Qual a sua parte nesse processo, né? Porque nós fomos feitos para isso, né? E se confiarmos no Senhor Jesus Cristo, Ele providenciará o que precisamos para cumprir o chamado que recebemos. Então esse é o nosso chamado, né? A desenvolver relacionamentos, a consolar os oprimidos, a trabalhar para a glória de Deus, né? Tudo isso é o nosso chamado, né? Então Cristo, Ele providencia tudo o que precisamos para cumprir esse chamado que recebemos, né? Então nós fomos alienados de Deus Pai por causa do egoísmo, por causa do pecado. Nossa rebelião, mas nós fomos reconciliados com Ele através da cruz de Cristo. E porque não somos mais alienados dele, não devemos nos alienar uns dos outros. As boas novas são boas novas no tempo e na eternidade.
Hoje podemos desfrutar de comunhão com os outros. É um antegozo do céu. É uma prévia do que está por vir. Enquanto esperamos esses dias, enquanto vivemos em perfeita comunhão com Deus e com nossos irmãos na glória, precisamos nos esforçar na fé para quem somos, pessoas que estão sendo restauradas à imagem de Deus. Vivemos e vivendo a verdadeira comunhão. Então hoje nós somos pessoas que aos poucos Deus está trabalhando para nós sermos conforme a nossa imagem e semelhança dele. Então hoje, né, Deus requer de nós esforços, né? Lutarmos muitas vezes contra nossas vontades, lutar muitas vezes contra nossos egoísmos e buscar essa unidade, essa comunhão para vivermos, né? Eu sei que perfeição mesmo só na glória. Mas até lá cabe a cada um de nós nos esforçar, buscar a viver, né? E a restaurar, né, essa imagem de Deus, né? Porque cremos que Cristo morreu em nosso lugar e Ele dá o que é necessário para que nós venhamos fazer isso. Para que a gente venha realmente viver a verdadeira comunhão. Para que a gente venha viver uma vida que realmente vala a pena ser vivida. Não uma vida de egoísmo, não uma vida pensando em nós mesmos, mas uma vida pensando nos relacionamentos. Uma vida que glorifique a Deus em todas essas áreas. Amém?